Eclesiastes, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 16. Seguindo os passos do pregador, nós continuamos aprendendo com ele acerca da reflexão sobre o que vem a ser a vida debaixo do sol. Nós ficamos no versículo 15 e, estudando juntos o capítulo de número 8, nós o encontramos lutando ainda com muitas questões existenciais, questões a respeito da vida e do porvir. E agora parece-nos que nós nos deparamos com um filósofo frustrado. A sequência, a partir do versículo 16 do capítulo 8 até o versículo 6 do capítulo 9, é talvez a passagem mais pessimista da Escritura, de toda a Escritura, e a passagem mais pessimista do livro do Eclesiastes. Ele está ainda tratando e levantando questões, e agora o que ele diz, eu peço a atenção dos irmãos, ele fala acerca da vida debaixo do sol, dizendo, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Uma passagem extremamente pessimista, os irmãos percebem, notam, à medida em que nós estamos lendo e refletindo. Ele está tratando ainda daquilo que ele enxergou e viu durante a sua vida aqui terrena. E no final do capítulo de número 8, observem novamente comigo, o pregador, o sábio rei de Israel, ele se aplica a conhecer a sabedoria. É o alvo pelo qual perseguiu durante toda a sua vida. Lembremos-nos da sua história. Dentre muitas coisas que o sábio rei Salomão pôde pedir ao Senhor, quando este lhe concedeu, apenas uma ele disse gostaria de ter. Apenas uma bênção, apenas um dom, ser muito sábio para poder governar um povo tão numeroso. Então, ele persegue a sabedoria, ele continua a buscar conhecer, aplicar-se a conhecê-la, traz a ideia de um mergulho profundamente filosófico naquilo que ele pretendeu descobrir. E quando ele fez isto, versículo 16, e viu o trabalho que há sobre a terra, ele então se vê frustrado.
pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Ele não se cansa. Se os homens por si mesmos buscassem sentido para a vida, não haveria tempo suficiente. Se os homens procurassem acrescentar ainda mais um dia aos 6 da semana que o Senhor lhes concedeu para trabalhar, ainda assim não seria suficiente. Não há sono para os homens que se aplicam a conhecer a sabedoria e ver todo o trabalho que há sobre a terra. Parece-nos que o pregador, então, ele está cansando. E na sua procura, parece-nos que ele se vê, então, frustrado diante de toda a situação, até que no versículo 17 a questão ainda aprofunda-se mais. Então, contemplei toda a obra de Deus. Por um momento ele estava apenas vendo o destino e o caminhar dos homens sobre a terra, debaixo do sol. E ele diz, não há como encontrar sono, não há tempo que se gaste ou que se acrescente para que se compreenda a sabedoria debaixo do sol. Então ele começa agora a ver algo muito maior. Ele passa a contemplar toda a obra de Deus. O que ele vê? Ele vê que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, por mais que se esforce o homem para descobrir, não a entenderá. O desafio, portanto, de estudarmos juntos o livro de Eclesiastes é este. Em nenhum momento, e nós já vimos isto desde o início, e ainda que por um tempo Salomão convide o seu leitor a refletir, ele não perde a perspectiva da soberania de Deus. De que Ele governa, de que Ele controla, de que Ele é Senhor sobre tudo e todos, de que Ele é o tecelão, que está por cima, enquanto todo este tapete da graça está sendo produzido, e nós por debaixo só vemos coisas feias, coisas desconexas que não podemos compreender. Ele então vê tudo isso, contempla toda a obra de Deus, ele não nega que Deus é soberano e que Ele controla e dirige todas as coisas, mas ele precisa concluir, ou ele precisa chegar a esta consideração: o homem precisa de fato descansar, confiar. Ele não tem poderes suficientes para enxergar como Deus controla e dirige o mundo desde o princípio. A partir do ano de 2006, os estudiosos constataram que a cada ano mais de 200 bilhões de informação digital é lançada no mundo. Percebam a quantidade de informação que circula no mundo anualmente, desde a informação ou da pesquisa estatística levantada em 2006. Veja, nós estamos em 2016. Acumulem aí o número e a gama de informações anuais. Nem mesmo isso consegue suplantar o desafio inatingível do homem, por mais sábio que seja, e não houve homem mais sábio do que Salomão na terra, de entender completa e perfeitamente os planos de Deus. Ele então diz: contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para a descobrir, não a entenderá. E ele conclui: e ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Existem aspectos da soberania de Deus, da sua providência, que na teologia nós chamamos de misteriosos caminhos. São aqueles que nós não podemos
entender completamente, e este, portanto, é um convite para que descansemos em Deus. Então, em meio a um pessimismo da observação filosófica do rei, encontrando-se frustrado com a sua conclusão, não pensemos que ele então se entregou. Como muitas vezes nós nos entregamos enquanto nós somos dirigidos pelo Senhor e não conseguimos entender todas as coisas. Porque nós temos esse interesse de sabermos os detalhes. Vimos hoje pela manhã. Jesus está com seus discípulos por 40 dias após ter ressuscitado. Então ele agora se aproxima a hora dele partir. E os seus discípulos o chamam, seus apóstolos: Senhor, será este o tempo em que o reino de Israel será restaurado? Vai ser restaurado? Jesus responde a eles: não compete estas coisas a vocês. Estas coisas para vocês não lhes compete saber tempos ou épocas. Eles foram reservados exclusivamente para o Pai. Notem que o Coelete, o pregador do Eclesiastes, do livro do Eclesiastes, ele está batendo na mesma tecla, ainda que o sábio acredite ser possível, vir a conhecer a obra de Deus, nem por isso poderá achá-la. Nós só conseguimos entender ou conhecer aquilo que Deus nos revela. Por isso aqui nós precisamos parar e pensar um pouco. Precisamos considerar a necessidade premente de, ao seguirmos o estudo do livro do Eclesiastes, não negarmos que, enquanto o pregador lutou em procurar conhecer os caminhos de Deus, ele então se deparou com o que ele mesmo escreveu, capítulo 9, versículo de número 1. Por ter escrito muitas coisas, por ter procurado entender muitas coisas, ele nunca, jamais desistiu da sua fé. Versículo de número 9 diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. É a hashtag agora dos crentes, né? Deus no comando. Você crê mesmo nisso? Tudo está nas mãos de Deus. Veja, ele mesmo conclui, ele não perdeu a perspectiva ou a expectativa de que tudo aponta para um fim glorioso para o justo, porque este espera e aguarda em Deus e busca no temor do Senhor verdadeira sabedoria. Mas ele sabe que é tarefa difícil para o homem compreender determinadas coisas. Se nós não compreendermos, meus irmãos e irmãs, como Salomão, porque ele cria em Deus, em sua palavra, nós vamos enlouquecer. Se nós não focarmos na expressão nas mãos de Deus, nós vamos perder o foco. Iremos nos perder, alcançaremos tamanho vazio existencial que chegaremos à seguinte conclusão: não há sentido para a vida. Mas não é sobre isso que Salomão está tratando. Ele diz que se aplicou, de fato, a entender tudo, claramente, que os justos e os sábios e suas realizações, elas estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Este verso ele é muito discutido, sua parte final, porque os hebraístas tentam compreender se Salomão estava falando a respeito das emoções humanas ou da manifestação da graça de Deus, da sua misericórdia, ou da sua ira sobre os homens, sobre a sua justiça e juízo, sobre a sua salvação e condenação.
o texto, à luz das outras passagens onde amor e ódio ocorrem, apontam mais para algo maior do que simplesmente a reação ou a emoção dos homens, mas a manifestação do amor e da graça de Deus ou do seu juízo sobre os homens. Estes não sabem, porque tudo lhe está oculto no futuro. Então, mais uma vez, aspectos importantes da nossa vida e da nossa fé são tratados aqui. Lembrem que quando Deus se revelou para o profeta, ele utilizou a expressão que amou a Jacó, mas odiou a Esaú. Paulo vai citar esta mesma passagem quando fala sobre a soberania de Deus em governar os homens e em salvar a quem quer e como quer. Entendamos de uma vez por todas, não há nenhum poder em nós para salvar a nós mesmos, para salvar a outros, para fazer qualquer coisa que seja. Não há. Os homens acreditam que eles têm capacidade e poder natural de dizer eu quero a Cristo ou eu não quero a Cristo. E a pergunta que eu preciso fazer é, por que não usam esse poder para não pecar mais? Entendem? Não há. Somente o Senhor que lida com essas questões da alma e manifesta amor ou ódio no governo dos homens, tem poder para decidir questões futuras. Como isto se aplica no dia a dia, e isto foi que criou problemas seríssimos na reflexão de Salomão, e vocês vão percebendo que ele vai aprofundando mais nessa questão. Vamos trazer isso para o nosso tempo. No dia de ontem, no mesmo estado americano da Flórida, uma moça de uma voz belíssima, ganhou um concurso famoso, estava agora começando a fazer seus shows, de repente, numa sessão de autógrafos, vem uma pessoa e atinge e mata aquela menina. Na mesma noite, um homem, ele chega, invade uma boate gay e atira em todos eles, e 50 morrem em somente uma noite. Tudo isso acontece. Amor e ódio misturados. Entre os homens agindo e praticando o bem ou o mal. É um problema difícil de se resolver e de se refletir, mas notem, as ações dos homens, aquilo que eles fazem, para o bem ou para o mal, não escapam do controle do Senhor, quer seja para a manifestação da sua bondade e graça, ou para a manifestação do seu juízo. O que Salomão diz então é que, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, o homem não sabe. O que dizer de cristãos adorando ao Senhor, fazendo aquilo que é bom, em uma igreja simples e humilde, do interior da África, no último Natal, e de repente entra um homem violento e começa a atirar em todos eles? Por quê? A verdade é, irmãos, que nós nem sabemos se algum homem ou mulher aqui pode um dia se manifestar e fazer a mesma coisa por ódio ou por amor. O que nós observamos então, irmãos, é que a nossa vida, ela é conduzida passo a passo por um Deus soberano que governa todas as coisas, que controla as ações, que refreia o mal, manifesta amor e graça, mas também juízo e derrama ira sobre pecadores, porque tudo está em suas mãos e aos homens está oculto o futuro. Aprofundemos mais então o assunto. Ele continua a dizer e a falar sobre este tema. E aqui eu queria parar um pouco com vocês e examinar algumas passagens bíblicas específicas que reforçam tal doutrina. Salmo 48, versículo 10. Vamos para o livro dos Salmos, capítulo 48, ou número 48, melhor falando. Versículo 10. O versículo 9 diz: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo.
Versículo 10, vamos ler? Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça, ou a tua mão direita está cheia de justiça. Versículo 7 do Salmo 95 nos diz, vamos para lá, que nós somos as ovelhas do Senhor e estamos em suas mãos. Salmo 95, versículo de número 7. Vamos ler? Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Até aqui. E aí, João, capítulo 10, versículo de número 28. Agora vamos para o Novo Testamento. João, capítulo 10, versículo 28. Vamos ler? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E quando o assunto até mesmo se trata do tempo que o Senhor estabeleceu para a gente morrer, o salmista cita a expressão profética que se aplicou a Cristo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então voltemos para Eclesiastes capítulo 9 e observamos que o assunto em questão nos mostra que é suficiente para nós, diante das dúvidas que enfrentamos e dos dilemas da vida, entendermos que nós estamos nas mãos de Deus, que Ele tem o mundo em suas mãos, que as suas ovelhas estão em suas mãos e ninguém pode arrebatá-las das mãos do Cristo. Isto traz uma confiança para nós e certeza de que, mesmo que o futuro esteja oculto para nós, nada está oculto para o nosso Senhor. Esta questão é importante, ela precisa ser tratada, porque hoje, em nosso país, pregadores de renome, eles têm falado contra esta verdade. É de René Kivitz, Ricardo Gondim, são pelo menos os dois que me vêm à memória agora e que muita gente gosta de ouvir. Cuidado, eles ensinam algo contrário ao que Eclesiastes nos diz e as passagens lidas provam. Eles falam que o futuro está oculto para os homens, tudo bem, mas também para Deus. Deus não sabe o futuro. Eles afirmam isso com uma tentativa, ou como uma tentativa, de proteger a Deus das tragédias como a que aconteceu ontem na Flórida. Deus não sabia que estes homens iam fazer isto, porque se fizesse, ou se o Senhor soubesse, porque Ele é amor, misericórdia e graça, jamais permitiria que estas coisas acontecessem. Não é o que a Bíblia diz. Às vezes nós podemos até nos perguntar: Senhor, mas por quê? Por quê? Não temos respostas para tudo. Salomão, o homem mais sábio da terra, disse que ainda que o sábio procure, tente conhecer, jamais conseguirá achar. A verdade clara na Bíblia é: sim, tudo está nas mãos de Deus. O futuro não nos pertence, mas a Ele pertence. Sigamos então, versículo de número 2, ele vai dizer que o destino, mesmo destino, acontece com todos. Salomão continua lutando com esta questão. Ele se pergunta: Deus é contra nós ou Deus é por nós? E aí, quando nós chegamos no versículo 2 e no versículo 3, ele conclui, ele reflete: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Eu usei 2 exemplos aqui para vocês. Tanto um louco pode entrar em uma igreja e matar todo mundo, como pode entrar no lugar mais pervertido que você possa pensar na terra e fazer a mesma coisa. Ele continua: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso.
ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. A ideia aqui é tanto ao que presta culto a Deus como aquele que não está nem aí para isso. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, ou seja, que faz os votos, que confessa a sua fé como aquele que não tem fé nenhuma. Salomão então diz, versículo 3, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Olhem agora, ele coloca todos no mesmo balaio. Coloca todos na mesma posição. O seu pessimismo se aprofunda porque ele não consegue entender o futuro ou as coisas futuras, e ele diz, tudo acontece igualmente a todo mundo. O mesmo acontece com o justo e com o perverso, com o puro e com o impuro, com o bom e com o mal, com o que vai para a igreja adorar o Senhor e com aquele que não o adora. Há casos que nós não conseguimos compreender. E nós não estamos longe de Salomão. Eu lembro que quando morávamos em Goiânia, uma família voltando da igreja, passando na frente de uma casa que, por descuido, o dono deixou o portão aberto, viu um pitbull sair e atacar e matar um dos seus filhinhos, 2 ou 3 anos de idade. Aí você se pergunta, mas Senhor, por quê? E aí você vê a mesma coisa acontecer, no mesmo tempo que eu estava lá, 2 marginais pulam numa casa com o objetivo de roubar, e eles não sabiam que lá tinha também 2 pitbulls, e ele foi morto. Na minha conclusão lógica, então, semelhante à de Salomão, eu poderia dizer, bem feito para ele, mas para a criancinha que voltava da igreja, Senhor. São os questionamentos existenciais da nossa alma. Nós olhamos para Salomão e vemos a nós mesmos. Ele olha e percebe que o mal que está ou que se pratica debaixo do sol não permite que ninguém escape do seu crivo, do seu poder destruidor. E aí no versículo 3 ele diz, acontece o mesmo com todo mundo. Porque o coração dos homens está cheio de maldade, porque nele há desvarios enquanto vivem. E aí então ele diz, depois disto, eles rumam para o caminho dos mortos. É frustrante quando nós continuamos a ler e não temos uma compreensão clara e geral das Escrituras. Se você e eu tomássemos apenas esta passagem em específico, nós diríamos, é isto mesmo. Não há esperança, porque não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E depois então o destino é, todos vão morrer. E aí Salomão fala sobre isso. Você chega comigo no versículo de número 4 e observem o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer que é melhor estar vivo do que morto. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ele aprofunda a sua reflexão sobre a miséria humana, sobre aquilo que ele via acontecer em seu reino e nos reinos ao seu redor, entre os homens, e ele chega então à conclusão de que uma realidade clara que todos nós temos é que um dia vamos morrer. Não sabemos de que maneira vamos morrer, mas que vamos morrer, nós vamos. Então ele conclui e diz, para aquele que ainda está entre os vivos, resta esperança. Porque para quem morre já não há mais esperança nenhuma. Ele vai dizer no versículo 5, os mortos não sabem coisa alguma. Os mortos, eles não terão recompensa, ou seja, não vão herdar nada aqui. Os mortos caem no esquecimento, de forma que ele usa um provérbio melhor, ou é mais valioso um cão vivo do que um leão morto. Naquela época,
os cães eles eram desprezados. Israel não gostava de cão. O povo de Israel desprezava, a expressão aqui é o vira-lata, aquele cachorro que vivia pelas ruas comendo lixo ou procurando restos de animais para se alimentar. O leão não, o leão sempre aquela figura exuberante de um animal poderoso, era o brasão, a insígnia do reino de Israel, da bandeira de Davi. O descendente de Davi seria chamado leão da tribo de Judá. Mas pensem comigo, quando nós vamos ao zoológico, ninguém procura a hiena. A gente quer ver o leão. Lembro que quando morávamos no Recife e fomos ao horto para ver os animais, todos estavam esperando o leão. E caminhávamos para mostrar o leão, queríamos vê-lo, mas o leão dormia, não era o horário dele estar acordado. As placas lá diziam que os animais, as feras, só ficam despertas à noite. Eles até tinham horários para visita à noite, para que as pessoas vissem as feras ativas. De repente nós estávamos em algum lugar, eu não sei o que é que nós estávamos vendo, que tipo de animal. Houve um rugido que estremeceu todo o zoológico, impressionante. E todos correram para ver o leão. E ele chamou a atenção de todos para si. Onde eu quero chegar? Ninguém vai para o zoológico para ver a hiena. Mas imagine você se de repente você está contemplando o leão e ele vem a morrer. Ninguém vai mais querer saber dele. A hiena agora vai fazer graça quando ela começar a rir. O que Salomão está dizendo aqui então é o seguinte: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Por melhor que seja, mais admirável, poderoso, exuberante que seja o leão, morto não vale para nada. É melhor caminhar pelas ruas da cidade de Israel, comendo lixo, recebendo pedradas, fugindo de tudo e de todos, mas vivinho da silva, do que um leão morto. Salomão então fala a respeito disso, quando ele analisa as questões relacionadas à vida dos homens. Ele diz que aqui, neste mundo, é melhor caminharmos vivos, porque há esperança, do que morrermos. É claro que o que ele está tratando aqui não diz pura e simplesmente respeito à ideia ou à compreensão que ele tinha de que não havia ou não poderia existir vida após a morte. Eu preciso adiantar um pouco aqui para vocês, só para que vocês compreendam comigo, que Salomão ele tinha uma compreensão clara, ele menciona esta verdade no próprio livro. Quando você vai para o final, o último capítulo, por favor, capítulo 12, você vai notar comigo que, ao falar da velhice, Salomão claramente vai dizer, no versículo 6, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Logo, quando ele fala de melhor estar vivo do que estar morto, ele não tinha perdido a expectativa de que quando nós morremos, partimos para a eternidade. E o último versículo diz, o versículo 14 do livro, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, ele tinha compreensão desta realidade. Mas o que está diante dele quando ele menciona esta verdade é que quando consideramos todas as coisas que perdemos por meio da morte, as pessoas que amamos, as pequenas alegrias, a vida neste belo planeta, a conclusão era melhor viver respirando e vivos do que morrer. Porque é melhor aproveitar cada dia debaixo do sol, esta é a visão aqui, pelo menos superficial, da consideração de Salomão, do que perder tudo.
Será que há verdadeiro sentido para a vida quando a gente morre e deixa esta terra? Não é uma consideração esquisita. Você pode até pensar, mas pastor, o crente, ele não fala assim. Eu já ouvi muito crente preocupado com isso. Muito crente que tem medo de morrer. Mas não é de morrer por conta da seriedade e da realidade da morte, não. É porque não quer deixar este mundo. Eu já ouvi crente dizer assim, eu vou morrer para deixar tudo isso para os meus filhos. Ele está pensando como Faraó, que se enterrou, ele e todos os outros, em suas pirâmides, que são grandes mausoléus, com todos os seus tesouros, achando que poderiam levá-los para a eternidade. Foram saqueados no decorrer da história por ladrões. Você não leva nada. Então, a conclusão, o fechamento da passagem é a seguinte, versículos 5 e 6. Salomão diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Houve um pregador britânico chamado David Watson, que certa vez ele relata, ele recebeu a visita de um jovem médico que estava, ele tinha vindo de uma sessão de necropsia. Ele estava abrindo e dissecando o cadáver de um homem morto. Watson tinha acabado de pregar sobre questões de vida e morte. Aquele jovem ficou tão incomodado com o que ele viu e ouviu, e depois em seu trabalho médico, ao dissecar, ao cortar e chegar até as entranhas daquele cadáver, ele disse, não é possível que tudo termine aí. Pare por aí. Foi a consideração que aquele jovem fez. Então, notem, não é estranho o que Salomão fala, porque não há nada novo debaixo do sol. E ele diz, os mortos não sabem coisa nenhuma, não há recompensa para eles, sua memória jaz no esquecimento. A conclusão, então, é amor, ódio e inveja, versículo 6. Para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pelo menos há uma questão positiva aqui. Ele diz que quando um homem morre, questões relacionadas a ódio, inveja, amor, perecem. Os seus questionamentos, pelo menos aqui na terra, findam. O que ele não sabe, agora não interessa mais nesta vida. Porque eles não terão mais parte em coisa alguma debaixo do sol. Qual, irmãos, é a aplicação que nós podemos trazer para nós nesta noite diante de um texto tão pessimista? Vejam que em toda a consideração de Salomão, a única afirmação que ele fez, que traz algum momento, pelo menos ainda que pequeno, otimista, é que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Mas olhem que o desenrolar de toda a sua consideração o homem não descansa, não tem sono, ele vai perseguir isto nesta terra e não vai conseguir. Ele não vai conseguir contemplar a obra de Deus e compreendê-la em sua totalidade. Ele vai se aplicar assim como o sábio e ele vai notar que o homem não sabe nada o que vai acontecer com ele, se amor ou ódio. Que é melhor estar vivo, é a conclusão dele, porque quando a gente morre, então tudo acaba. Quais são as aplicações que nós podemos extrair aqui nesta noite de uma passagem, eu diria, a mais pessimista de todas elas, na Bíblia? A primeira delas é que nós não podemos estudar a Bíblia
ou textos, ou passagens, ou capítulos da Escritura isoladamente. A perspectiva apresentada para nós no livro do Eclesiastes a respeito da vida debaixo do sol nos faz correr para as outras partes da Escritura, onde passo a passo o Senhor vai nos revelando que sim, há esperança. Que o chamamento do rei de Israel é para que nós enxerguemos a nós mesmos, nossa incapacidade, inutilidade, fraqueza em entender as coisas à parte de Deus. As questões terrenas são difíceis para nós, quanto mais as eternas. De forma que esta é a primeira consideração. O livro do Eclesiastes é uma preparação para que nós entendamos a outra parte da Escritura. Aquela que revela esperança e graça que pode ser encontrada naquele que enfrentou a morte, que deu a sua vida por seu povo, que provou que a morte não é o fim, que revelou claramente realidades importantes e espirituais quanto ao destino futuro. A realidade de que a vida do homem, ela cessa nesta terra quando ele morre, mas que ele passa para um plano novo e eterno, onde céu e inferno agora se apresentam de forma extremamente clara para ele. Cristo Jesus, então, é a chave para a compreensão não somente do Eclesiastes, mas de todas as partes reveladas nas Escrituras que mostram que onde o homem fracassa, o Cristo triunfa. Onde o primeiro Adão morre, o segundo Adão é vivificado. Quando ele morre, ele passa um tempo certo, preciso para cumprir a lei, para cumprir as exigências da lei e para ser o redentor do seu povo. Porque nem mesmo a morte poderia dominar o poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a questão não é sem sentido, meus amados irmãos. A Escritura vai nos dizer, por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, há esperança sim após a morte para aqueles que estão em Cristo. Salomão não perdeu tal perspectiva, mas ele precisava alertar os homens de seu tempo e até mesmo os homens dos tempos futuros a respeito de como nós devemos enxergar a nossa vida aqui nesta terra, como nós precisamos vê-la. Abram comigo em 1 Pedro capítulo 1. A Escritura nos traz esperança sobre estas promessas que trazem a vida e confiança em Cristo e que nos serão dadas no dia da nossa própria morte. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu peço aos irmãos que leiam comigo. Vamos ler? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Consideremos a palavra de Deus. Observemos o que diz a Escritura Sagrada. O apóstolo então conclui que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Existiu na história um filósofo famoso,
Casanova, seu nome, Giacomo Casanova. Ele experimentou de tudo, assim como Salomão, que a vida poderia oferecer. Prazeres, mulheres, tudo o que o pecado poderia lhe ofertar. Em seus escritos, Casanova não demonstrou nada por experiência que pudesse satisfazer a sua alma e a alma dos seus leitores. No entanto, a história registra que Casanova, no fim da sua vida, pelo depoimento de muitas testemunhas, expressou a sua esperança na ressurreição. Ele se converteu. E próximo da morte, Casanova então afirmou: eu vivi como um filósofo e agora morro como um cristão. Só a esperança de ressurreição faz com que um filósofo frustrado se transforme em um cristão que tem expectativa de que mesmo a morte não pode separá-lo do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há. Por isso que Pedro escreve dizendo que em Cristo fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós lemos o livro do Eclesiastes, nós aprendemos o que é viver como um filósofo, procurando entender ou buscar o sentido para a vida. E a Escritura então nos aponta para a falha de procurarmos, por meio de construções filosófico-humanas, compreendermos valores eternos que só podem ser revelados pelo Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que diz: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso mesmo afirma: ninguém vem ao Pai senão por mim. A Escritura então, irmãos, nos mostra e nos convida a profunda reflexão a respeito das questões mais profundas ou mais importantes e existenciais da alma humana. O mundo nos anestesia, nos aliena. Nós não queremos falar sobre a morte ou pensar sobre a morte, porque nós não queremos enfrentar a realidade que um dia vamos morrer. Todos vamos morrer. Eu sei que a Escritura diz que nem todos passarão pela morte. Mas uma vez que nós não sabemos o dia da volta de Cristo, prevalece a primeira afirmação. Uma coisa é certa: todos nós um dia vamos morrer. Muitos que já morreram com Cristo achavam que não iriam morrer. Jesus está voltando, pastor. Eu acho que vou ser arrebatado com Ele. Mas ainda que tivessem tal esperança e expectativa, mistura de valores terrenos e celestiais, o ideal do homem de querer viver para sempre, de não morrer jamais, não foi o fato de que eles não esperaram morrer que os conduziram para o céu, mas a fé que eles depositaram naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos pensar mais sobre isso, irmãos. A nossa geração não pensa quase nada. É automática, é tão rápida e imediatista. Nós precisamos pensar mais sobre isso. A pergunta que eu faço para você agora, concluindo a mensagem, é: será que você vai morrer como cristão? Esta é a pergunta mais importante de todas. Se nós procurarmos a verdadeira sabedoria de fato, nós vamos procurar refletir mais a respeito disso. Como vamos morrer? Como será que vamos morrer? Um dia,
iremos morrer. Estamos prontos e confiantes de que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ou é melhor estar vivo do que morto? Ser um cão vivo do que um leão morto? O único leão que eu conheço na Bíblia que morreu, sendo ele figura ou expressão máxima desta figura do leão, entenda a mensagem de Salomão. Estou dizendo do leão que Sansão matou, do leão que Davi matou. Mas o único para quem a Escritura apontou e chama de leão que morreu, que eu conheço, ao terceiro dia ressuscitou. É melhor morrer com um leão do que viver como um cão nesta terra, sem esperança e sem Deus no mundo. Concluo lendo para vocês a pergunta 42 do Catecismo de Heidelberg. Ela já tratava dessas questões no período da Reforma Protestante, quando analisa a morte de Cristo e o que Ele fez por nós. Observem como esta pergunta ela se encaixa com o que nós estudamos hoje. Desde que então Cristo morreu por nós, Heidelberg pergunta, por que devemos nós morrer também? Resposta, nossa morte não é para pagar pelos nossos pecados, não tem esse objetivo, mas só um aniquilamento do pecado e uma passagem para a vida eterna. Por que ainda precisamos morrer? Quando o crente morre, o pecado então, de uma vez por todas, não tem mais influência sobre ele. Quando um crente morre, a Escritura diz, ele passa da morte para a vida. A morte de Cristo não somente paga pelos nossos pecados, mas nos assegura a vida eterna sem pecado. Significa para nós que a nossa natureza pecaminosa foi morta nesta vida, de forma que quando o cristão morre e deve se preparar para a morte, tem esta consciência de que quando morre o pecado é aniquilado, ele não tem mais a tentação de pecar contra o Senhor e de desagradá-lo. Mas agora ele entende que passou para a vida eterna e que a sua morte é temporária até o dia do retorno do Senhor glorificado, quando os mortos primeiramente ressuscitarão, com corpos novos, semelhantes ao de Cristo, serão como Ele é. A morte, até mesmo a morte, com toda a sua caricatura feia, que descreve o salário do pecado, o destino de todos os homens, justos ou injustos, bons ou maus, que sacrificam ou não, não é, de maneira alguma, o fim para o cristão, mas é a porta que se abre para a sua entrada definitiva e eterna no reino dos céus. Mas a morte para aqueles que não estão em Cristo é terrível, sim. E aí, de fato, é melhor que ele deseje viver do que morrer, porque viverá eternamente condenado ao inferno. E a razão por que você ainda permanece vivo e não tem esperança de que morrerá como um cristão é o tempo que Deus lhe concede para que você se arrependa e creia nele. Depois da morte, não há mais chance, segue-se o juízo. Não adianta pensar que você poderá controlar isto. Eu ouço às vezes pessoas dizendo, ao se recuperarem de situações extremas, onde quase morrem por enfermidades ou acidentes, enfim, pastor, eu dei um zigue na morte. Você não conseguiu fazer isso. Você não morreu ainda, porque não chegou o dia de você morrer.
Aquela história não funciona para gatos, quanto mais para homens. Não há 7 vidas. Após a morte, segue-se o juízo. E a minha pergunta, então, mais uma vez, final, definitiva, seríssima e urgente nesta noite é: você espera morrer como um cristão? Se você morresse hoje, como você morreria? Para onde você iria? Você prefere morrer como um filósofo? Sem nenhum temor a Deus? Ou morrer como um cristão, podendo dizer: eu creio na ressurreição do corpo? Oremos ao Senhor. Senhor, tem compaixão de nós. Porque quanto mais vemos que chegamos aos últimos dias, é necessário que estejamos prontos para morrer com plena confiança em Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, nesta noite, produza os efeitos tão necessários para as nossas almas, consolando os nossos corações, não permitindo que percamos a esperança da vida eterna, que confiemos no Senhor mesmo quando os temores da morte eles derem contra nós. Porque o Senhor Jesus venceu a morte, bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Que nesta noite, ó Senhor, haja verdadeiro temor nos corações, o medo de morrer sem Cristo, de ir para o inferno, e de que eles possam olhar com fé e esperança no leão da tribo de Judá, que foi morto, mas ao terceiro dia ressurgiu. Que depositem toda a sua fé nele, porque ele é o único que afirma e diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É no nome de Jesus que oramos. Amém.